Boa noite, iniciamos a nossa web aula de tira dúvidas em relação ao C de Fundamentos Mecânicos. O Clécio pediu para falarmos sobre polegadas decimais, né? Formato decimal e como é feita a conversão. Então vamos lá, Clécio. Você tem aqui 3/8 de polegada é uma das medidas, a primeira que a gente vai trabalhar. Eu vou colocar ela aqui do lado. 3/8 de polegada. Quando você quer converter para milímetro, você precisa fazer, né? Quanto que vale isso em milímetro? E no caso, você sabe que uma polegada equivale. Você lembra quanto que vale uma polegada em milímetro? 25,4. Excelente. 25,4 milímetros. Então, 3/8, quanto que vale em milímetros? Você não sabe, eu coloquei um X, né? A gente não sabe ainda. E uma polegada, quanto que ela vale em milímetro? 25,4. Tem a possibilidade da gente fazer a multiplicação cruzada, que o pessoal chama, que seria 1, né? X igual a 3/8 vezes 25,4. Né? Eu multipliquei cruzado, certo? Um x é a mesma coisa que x, né? Um x ou x, tanto faz. Que você multiplicou assim e multipliquei esses dois e multipliquei esses dois, que é a multiplicação cruzada. Isso é uma forma mais simples de fazer, para quando você tiver outros casos, ficar mais tranquilo também. Então, você tem um x igual o quê? Quando é multiplicação com número fracionário, você multiplica o numerador, que é esse com esse, e multiplica o denominador. No caso aqui não tem, né? O 25,4. É como se tivesse um 1 embaixo. 25,4 dividido por 1 é igual a 25,4. Para facilitar, quando não tem, você escreve 1 só para não ter problemas na hora de entender o conteúdo, né? É uma forma mais simples de trabalhar. Deixa eu ver se a calculadora vai vir, né? Então, vou multiplicar direto a 3 vezes 25,4, 76,2, que é a multiplicação dos numeradores, dividido por 1 vezes 8 é 8. Então, basicamente, você tem, vou passar para cá, ó, daqui para cá. Então, você tem um x igual a 73,6 dividido por 8. 9,525. Então, para você descobrir o x, é só passar, né, esse 1 que está multiplicando para lá, dividindo. Então, x seria 9,55. 55 não, 525 dividido por 1. Então, o valor daquele x, né, que você queria saber 3/8 em polegada, é igual a 9,525 milímetros. Tá aqui o valor. A gente pode cruzar isso aqui, ó. Conversor de polegadas para milímetros. Está aqui já. Eu vou usar esse outro, deixa eu lembrar, um que me dê fracionário aí. Eu tinha em polegada era 3/8, né? Eu quero converter para milímetro, ó, 9,525. Que a gente acabou de fazer. Cadê? 9,525. Então, é uma forma mais tranquila de fazer essa conta. E poderia ser feito já direto quando vê o 3/8? 3 vezes 25,4 dividido por 8. 9,525, que é 3/8, né? Então, multiplico 3 pelo 25, que eu sei que 1 vale 25,4. Então, eu tenho uma parte, né? 3/8 é menor que 1. Para ser igual a 1, teria que ser 8/8, né? Que seria 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, 3/8 é menor do que 1. E aí você já tem uma noção que você pode multiplicar esse valor total por 3, depois dividir por 8, que vai te dar a fração correspondente em milímetro. Conversão ao contrário. Quando eu tenho 12,7, para eu descobrir isso em polegada. A forma mais simples de fazer
É você convertendo para decimal e depois para polegada. Tem um fator engraçado que tinha na própria atividade. Deixa eu verificar aqui. Tava até para te mandar uma mensagem aqui, Clécio. Deixa eu lembrar. Tem que ter uma dica na SAP. Qual dessas que é? Eu nem lembro mais qual que é de fazer a substituição. Diminuir esse número de aba aqui, para não confundir. E também não. Não. Lembra qual SAP que é? Nem eu lembro mais. Ah, tá aqui. Presencial. Acho que é a 1, a 2, parece, professor. É a 1 mesmo. Usado na etapa EAD. Eu sei que tem um fatorzinho que ele ajuda a fazer. No caso, não tá aqui. Deixa eu ver se eu encontro no curso do outro pessoal. Eu sei que tem. Desenho mecânico. Também não. Não vai ser aqui não. Tem como você fazer, eu vou tentar uma forma direta aqui, mas eu sei que tem um valor que ele acaba trabalhando até mais rápido. Você tem o seguinte, vamos lá. Achei 28. Só testar um negócio aqui, ó, 25,4 vezes 5. 127. Eu lembro que o pessoal colocava o valor para multiplicar. Era, é 1 sobre 127. É isso mesmo. Ah, lembrei. Eu lembrei. Se eu não me engano, eles multiplicavam o valor em milímetros, né? 5 vezes o valor em milímetros dividido por 127. Essa é a forma mais fácil de converter. Então, onde que veio esse 127, ó? Vamos comigo aqui, ó. 25,4 é uma polegada. E eu quero deixar ela inteira. Se fosse por 2, ainda não dava. Se fosse por 3, ainda não dava. Se fosse vezes 4, ainda não dava. Agora 25,4 vezes 5, então eu tenho 127. Todo mundo sabe que 25,4 é uma polegada, certo? Confirma, Clécio? Creio que você ainda esteja me ouvindo. Então, se Estamos você ouvindo, pegar aqui, ó, esse X, você vai jogar o valor que você quer converter. Então, o que que acontece? 5 vezes o valor que você tem, que é 25,4, dividido por 127. Se você multiplicar, a gente acabou de fazer, né? Vai dar 127 sobre 127. E aí você tem igual a 1 polegada, né? Mas isso aqui a conversão não foi tão legal. Eu vou usar agora 20, ó, aqui do lado. Então seria 5 vezes 20 dividido por 127. Então, ó, 5 vezes 20 vai dar 100, né? Você tem 100 dividido por 127. Como que você vai diminuir? Por 2 não dá. Aí você vai ter que achar o mínimo múltiplo comum, né? 127 dá para dividir por 3? Não. 127 por 4? Também não. Então vai ser poucos números que vai conseguir converter e diminuir esse fator. No caso, 20 daria uma polegada, daria aproximada.
Então tem hora que os caras usam 128 só para ajudar no arredondamento, só que não vai dar certinho. Quer ver, ó? Vamos usar o 128 aqui para validar. 128. Se eu usar, eu consigo diminuir agora, ó. Aí você vai ter que arredondar. Então, se eu for 100, eu posso dividir por 4. Vou dividir por 4. 32, 64, hein? 32. Então, eu já sei, ó. Tô dividindo os dois por 4 para diminuir o valor. Então, eu tenho 25 sobre 32. Então, de modo aproximado, a gente tem esse valor de em polegadas. Então, 20 dá 25 sobre 32. Dá para dividir por... O 25 é dividido por 5. Por 3 ele não é. Nem por 7, nem por 9, nem por 11, nem por 13. Então, essa seria a menor forma de você diminuir, né? 25 por 32, quando fosse 20 milímetros. Se você tivesse com 27, você não consegue fazer a racionalização. Seria 127. Se eu jogasse mais um aqui, vamos testar, daria 101. Já não daria nem para reduzir. Daria um número decimal. Que aqui se eu dividisse por 2 ia dar... Aí fica ruim, né? 12,5 por 16. E vai só piorando a conta. Não vai ajudar muito, não. No caso, deixa eu pegar um outro número aí, 12,7. Vamos validar ele. Vou pegar o 12,7 e vou fazer aqui, ó. 12,7, todo 0 vezes 5, né? Dividido aqui, eu vou usar o 128, que é mais fácil racionalizar. Então, se eu pegar 12,7 vezes 25, vezes 5, né? Dá 63,5. Você já vai ter dificuldade para diminuir. Esse seria 63,5 sobre 128. Então, para você diminuir, também afeta. Então, a parte de levar para o decimal, a maior dificuldade é essa. Por quê? Isso aqui equivale a meia polegada, 12,7. Ela é exatamente meia polegada. Só que na hora de você racionalizar, não foi tão adequado. Vou só procurar aqui, Clécio, um segundo. Luiz, se tiver com dúvida, pode ficar à vontade. Com a mão levantada, Luiz, fica à vontade. Enquanto eu É, pesquiso. Sim, eu não entendi esse 5. Multiplica, por que multiplica por 5? é só um fator para a gente conseguir converter. Estou usando um valor aqui para a gente encontrar como levar para fracionário. Tem um outro fator, né? No caso aqui, eu mesmo fui trabalhando com ele, mas tem um outro fator para fazer essa conversão. Eu estou procurando aqui qual que é a forma mais simples. A gente vai trabalhar com ele de forma mais adequada.
Tem um fator, e a última vez que eu vi era 5 vezes 128, que era a forma mais simples que o pessoal tinha de trabalhar. Só que eu tô vendo se tem algum outro mais fácil ainda, que senão vai ficar mais confuso. E eu sei que tem, que eu fiz com outra turma, só que agora eu não tô lembrado. Tô buscando aqui o material. Deixa eu tentar um outro fator aqui. Eu vi o pessoal pedindo. Eu não achei o material, mas está pedindo para dividir por 120, ou dividir por 25,4. E depois multiplicar por 128 sobre 128. Vamos fazer o teste? Então, primeiro você pega o valor. Vou usar esse espaço aqui, ó. Vou fazer o mesmo 20 que a gente usou de exemplo. O pessoal disse para primeiro multiplicar. Primeiro a gente pega ele e multiplica. Ou divide, no caso. Perdão. Divide por 25,4. E depois, né, o segundo passo, você pega e multiplica por 128 sobre 128. Fazer o teste? Beleza, então o primeiro passo tem que pegar o 20, dividir por 25,4. O que a gente está basicamente fazendo? Transformando para polegada decimal. 0,787. Eu tenho polegada decimal agora, né? O que é 25,4? Eu tinha milímetro, é como eu converto de polegada para milímetro, né? Ou de milímetro para polegada, dividindo por 25,4, um valor em milímetro. O que é? Uma polegada igual a 25,4. Esse fator não pode esquecer. Beleza. E agora eu pego esse valor aqui e multiplico por 128 sobre 128. Vamos fazer essa multiplicação. 0,787 vezes 128. Então, ruim é isso. Tem que deixar ele com... vai voltar para o 100. Eu vou usar a casa decimal para não atrapalhar sobre 128. Vai morrer no mesmo valor. É 25, né? Sobre 32. Só que agora a gente pode usar quem? Aqui parece o resultado final mesmo, ele não vai reduzir disso. Agora a gente pode usar pro 12,7 que a gente estava trabalhando antes. Vamos ver se sai meia polegada. 12,7 milímetros, né? A gente pega o primeiro passo, divide por 25,4. Fazer isso aqui para vocês verem, vai dar meio. Nós tem 0,5. Isso, polegada decimal. Como você quer transformar para fracionária? Você multiplica por 128 e você divide, ou por 128 sobre 128. Então, no caso aqui, meio vezes 128, quanto que dá? Põe rio, senão 64 sobre 128.
Aí agora vai bater. Beleza, você pode dividir isso aqui, vamos por 4. Os dois por 4. Que número que vezes 4 vai dar 64. E você vai ter 16 sobre 32. Pode ir por 4 de novo. 4 aqui, 4 aqui. Isso aqui é só para a gente diminuir, né, a fração. Vai dar 4 sobre 8. E você pode ir por 4 de novo. Né? É possível dividir os dois por 4 sem ter problema nenhum. Aí você tem 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Então você tem meia polegada. Então aqui você tem ela no formato decimal e ela no formato fracionário. Todas vão dar certo? Por vezes não, você vai ter que fazer uma certa aproximação. Primeiro, divide por 25,4 e depois multiplica por 128 sobre 128. A gente pode testar com outro. Agora saiu, Clécio. Fala um valor para mim em milímetro, Clécio, por favor. Milímetro? É, uma medida aí. Pode usar o que você quiser. É, 23 milímetros. Certo. 23. Primeiro passo, divide por 25,4, que é basicamente transformar ela em decimal, né? Então você divide por 25,4, vamos ver que valor que vai sair. 3,25,4, 0,9, vou usar 0,96 que eu arredondo sempre para o par. 906 polegadas decimais. E agora eu multiplico, né, esse valor por 128 sobre 128. E você vai ter 0,906 vezes 128. Eu já vou usar o 116, ó. 115,9 eu já arredondo para não ter casa decimal, porque aqui eu vou trabalhar com... Quero minimizar meu número, né? Mas se eu ficar com decimal, vai atrapalhar na minha divisão. Então, tem 116 por 118. Posso dividir o 116, deixa eu ver se dá por 4. Aí, ó, por 4 funciona. Então, pode dividir ele por 4. Embaixo por 4 também. Então, a gente já viu, né, que 116 dividido por 4 é 29. Sobre 32. Se eu não me engano, 29 é um número primo, né? 3, 26, é um número primo. Então, essa é a fração final de 23 milímetros. 29 por 32. A gente pode usar de volta aqui, ó. Pode vir aqui e testar. 29 por 32. Lá, o 23,018. Quero deixar um algarismo. 23,0. Aqui que ele achou? Ele achou um diferente aqui, ó. Dividido por 0,03. Vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu até capturar, vamos ver se dá certo. Ah, não, mas aqui não vai dar decimal, não, não adianta. Não adianta usar essa fórmula, não, não vai bater onde a gente quer.
Então aqui, ó, 0,906 dividido por 0,039370. Ah, para voltar. Esse é outro fator de conversão, que seria a mesma coisa de pegar o 0,23 e multiplicar por 0,03937. Ela vai dar polegada decimal. Mas faz dividir por 25,4 que não esquece. Então são dois processos. Primeiro, dividir por 25,4, o valor que der, né, que é a polegada decimal, você faz a multiplicação por 128 sobre 128. Aí vai sair esse número aqui em cima vai ser diferente, embaixo vai manter o 128 e você vem diminuindo, né? Se não me engano, é racionalização, o nome desse processo, para deixar um número mais próximo para nossa leitura. Quer tentar outra aí, Clécio? Quer dizer, eu nem perguntei para 31. você. 31. Nem perguntei para você se a sua dúvida era referente a. Era diferente aí, referente a isso, né? Transformar em fracionário. É Ah, isso isso aí mesmo? mesmo, professor. Beleza, Isso aí. 31. Então vamos embora. 31 vai ter um diferencial, quer ver? Se você jogar 31 milímetros, você vai ter que tomar cuidado com uma coisa. Quando você dividir ele por 25,4, vai ter o valor de... Vai ser um valor maior que 1, né? Porque 31 é maior que 25,4. Tá, calculadora. 1,4 vai dar 1,220. 1,22. Certo? Então, o que acontece? Se você tem 1,22 aqui, você não multiplica. Por quê? Você já tem uma polegada inteira aqui, ó. Então, você tem que tirar ela do processo. Perdão, deixa eu deixar um aqui. O que acontece? Você já tem uma polegada. Então, você já, no seu resultado vai ser uma polegada, que é o normal a gente ter esse tipo de medida aqui, ó. Até colocar uma corzinha diferente. 1 ponto, e aí uma fração. Significa que já tem uma polegada inteira. E o que que eu vou multiplicar aqui, ó? Não vai ser 1,22 não. Como eu já tirei uma polegada, quem eu vou multiplicar é o 0,22. O número inteiro eu já retiro da equação porque eu já tenho uma polegada inteira. 1 ponto alguma coisa é uma polegada inteira e uma fração de polegada. Aí faz o mesmo processo. Multiplicar pelo 128. Joga lá, ó, 0,22 vezes 128. 28,16, já vou usar o 28 direto. Perdão. 28 dividido por 128. Por incrível que pareça, o 28 dá para dividir por 4 e o 128 também. Então você tem 7 sobre 32. Então esse é o formato fracionário desse pedaço. Então o que acontece? Você tem 1,732 polegadas. Então essa é a forma de verificar o 31 milímetros em polegada. Então, você tem uma polegada inteira mais 7,32, que é comum, por exemplo, você pegar lá, quantas polegadas são? 2,5. Como que é representado? 2,5. Então, você tem 2 polegadas e meia. Muita gente que quer multiplicar isso aqui dentro, aí faz 2 sobre 2, vai dar uma polegada. Não, se fosse uma polegada, a pessoa ia fazer isso aqui pronto, né? Não tinha por que mudar tanto essa identificação. Então, isso aqui, como que a gente lê? Até é bom você ter citado esse exemplo em inglês. Você lê o quê, ó? 2 polegadas inteiras e meia polegada. Vou colocar um mais aqui para não confundir. Mais meia polegada. Então é isso.
que representa uma leitura dessa. Então, 31 milímetros vira 1,732 avos de polegada. Mais um número aí, Clécio, para a gente fechar. É 18, professor. Eu 18 falo pra você milímetros. jogar um número alto. Pode jogar um número alto aí. Não. Tá, beleza. 1,44 aí. 44. Eu quero que você jogue um número para cima de 50. Para mostrar uma outra coisa aqui. Pra cima de 50? É, Ou 68 aí? 68 milímetros. Parece muito, dependendo, não. Isso é 6,8 centímetros, tá, pessoal? Então, é a medida normal da gente ter aí em alguns tipos de mercado. Então, 25,4. Faz essa primeira divisão. 38 dividido por 25,4. Então, 2,677. Esse valor você vai multiplicar por esse fator 128 sobre 128. O que você vai fazer agora? É assim direto? Não. Você já retira essa parte aqui inteira, já joga para o resultado. Então você já tem 2 polegadas, ponto, o restante, que aí você multiplica, é 0,677. Fazendo essa conta aqui, ó. 0,677 vezes 128. Então, 86,6, eu já vou usar o 86 direto para facilitar no meu arredondamento. 86 sobre 128. Então, vamos ver se 86 é divisível por 4. Não, não vai ser por 4. Por 6, 30, 60 mais 26, não. Por 8, não. Por 10, não. Por 12. Acho que vai ser dividido por 14. Também não. Rapaz, 86 por 2. Vamos por 2 primeiro. Já vamos descobrir o porquê. Então dá 43 dividido por 64. Dividir por 2. Aqui é dividido por 2 também. 43 já é um número difícil de achar divisor, hein? Nem sei se o 43 é primo. Por 3 não dá. Por 7 não dá. Por 9 não. Por 11 não. Por 13 não. Por 15 não. Por 17 não. É o número primo, 43. Então esse é o formato final, ó. Então é 2,43 sobre 64 polegadas. Certo? Beleza. E agora outra coisa que a gente está falando aqui, só para terminar, é a dificuldade quando a gente está trabalhando polegadas para trazer para milímetro. Porque, dá um exemplo. A gente fez 20, que deu 25 sobre 32. 25 sobre 32, vou trazer essa aqui que é 20 milímetros, ó. Vou mostrar para vocês. Eu tenho 20 milímetros. Milímetros igual 25 sobre 32. 3/4 de polegada. Ó, se você fizer o quê? Vou multiplicar os dois aqui por 8, em cima e embaixo. Se você multiplicar nos dois, não tem problema nenhum, você pode trabalhar. Ó.
3 vezes 8, 24 sobre 32. É muito próximo, ó, 25,32 para 24,32. Então, quando a gente pega a tubulação de PVC, né? Vou usar PVC que é muito comum. Você pede um tubo de 20, o cara fala, 23 quartos. Não é a mesma coisa. Tanto é que se você fizer 3 quartos convertendo para milímetro, não dá 20, ó. 3 quartos. Você vai multiplicar por 25,4. Multiplica em cima e divide pelo de baixo, né? Então vai ser o quê, ó? 25,4 dividido por 3, vezes 3, 76,2 dividido por 4. Então é 19,05. Então por isso que muitas vezes você está montando ali, um sistema está em polegadas e em outro em milímetro, tendo que fazer a conversão e no baixo. Por isso, 3 quartos não é 20, né? É 19,05. E 20 milímetros não é 3 quartos, né? É 25, sobre 32 fracionário. Certo, Clécio? Certinho, professor. Obrigado aí, viu? Show de bola. Pessoal, alguém mais? Alguma dúvida? Eu, Sim, Luiz. sobre a SAP 2, TAP eu não 2. Vamos consegui, lá. eu não consegui Tá bem baixinho, interpretar. Luiz. Eu não consegui interpretar a SAP Vamos 2. lá. Agora. TAP 2. Então aqui nós vamos falar sobre o quê? Dilatação, né? Então a empresa fixa forte realiza uma parada programada para manutenção e realização de inventário almoxarifado. Tananã. Vamos lá. Então, após o retorno das férias coletivas, um dos fornos tipo poço, utilizado para o tratamento de matéria-prima, começou a apresentar problemas no rolamento do eixo do ventilador circulador de ar. Uma parte do eixo que fica dentro do forno é submetida a temperatura de 750 graus Celsius por irradiação. A temperatura na área dos mancais chega a 150 graus Celsius. Na última desmontagem realizada para a substituição do rolamento, observou-se que ele apresentava desgaste acentuado nas pistas de rolamento. Nesse caso, existe a possibilidade que alguém, durante a manutenção das férias coletivas, tenha substituído ou trocado a posição das tampas dos mancais, reduzindo a folga entre a tampa e a face dos rolamentos, vindo a forçar os elementos rolantes dos rolamentos contra as pistas devido ao esforço axial provocado pela dilatação linear do eixo, ou então o sistema de refrigeração do conjunto eixo e rolamentos está com algum problema. A tampa do mancal foi retirada para medição de folga e verificou-se que esta é de 1,5 milímetros. Sendo assim, foi solicitado a você, técnico em eletromecânica, que efetue o cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador do forno-poço. O comprimento do eixo que fica alojado no interior do mancal é de 800 milímetros e o restante do comprimento do eixo fica alojado junto à hélice no interior do forno, conforme observado no anexo 1. O forno está desligado, a temperatura é de 25, e quando o forno é ligado, ao final da rampa de aquecimento, ele atinge a temperatura de 750 graus Celsius. O comprimento de 800 milímetros que suporta os rolamentos dentro do mancal é exposto a uma temperatura de 150 graus Celsius, que é induzida por irradiação. O eixo de aço inoxidável refratário, seu diâmetro no alojamento é de 80, e o coeficiente de dilatação é alfa igual a 0, tem muito zero aqui, né? 12 por grau Celsius. A folga radial para um rolamento com diâmetro de furo igual a 80 é de 0,05 milímetros. Então, você encontra a fórmula no anexo 1. Então, qual que é o trabalho aqui? Você vai medir a dilatação dos corpos, né? Que é essa fórmula aqui, ó. Vou capturar, Luiz. Então, vai medir a dilatação para ver o quê? Qual a folga que está aplicada no... Se a folga aplicada no mancal é suficiente para caber esse rolamento quando ele for exposto a uma temperatura elevada. Então, tá aqui. Nós temos os dados, né? Deixa eu pegar de cá. Esses dados aqui, jogar aqui também. Beleza.
E o que mais nós temos que fazer? Terminar a leitura aqui, ó. Então, após a realização do cálculo de dilatação linear do eixo do ventilador e da comparação dos dados obtidos a partir do cálculo da dilatação linear do eixo com a folga existente entre a tampa e a face do rolamento, determina a folga ideal entre eles. Então, você vai pegar a variação, né, máxima do seu rolamento. Então, nós temos o comprimento do eixo, quanto ele pode dilatar, e o diâmetro, né? Cadê? O diâmetro do nosso rolamento de 80 milímetros. Beleza. Deixa eu só ver o outro. O comprimento final, ó, inicial menos o L, variação máxima de temperatura, é o ΔT menos o T inicial, que é a dilatação máxima. Então, maior temperatura, temos ele de 800 milímetros. Show de bola. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Ah, já foi a resposta direta. O que foi que a gente leu? Anexo 1. Tá certo. Beleza. Então, nós temos que trabalhar aqui, Luiz, que é o seguinte, é o quanto que esse eixo, né, ele consegue variar, então ele vai aumentar de tamanho ou diminuir de acordo com a temperatura, a variação de temperatura que ele fica exposto, e aí com isso você encontra a folga para o seu elemento. Você tem que fazer a conta. O ΔL é variação de comprimento, né? Que é um ΔL aqui, ó. Então, ΔL é igual a comprimento inicial, era 800, né? Vezes o coeficiente de dilatação, que é 0, tem 4 zeros, né? Entendi. 12 vezes a variação de temperatura. A variação que ele ficava exposto era até 150, né? Ele ficava exposto de 150 a A 750. 25. No E caso aqui, eu acho que é 150. até 25, né? Que é que ele É, fica exposto. isso, essa é a minha dúvida. Porque tem várias temperaturas e eu não sabia jogar na forma. Aí eu É, excelente. Nós temos que trabalhar com o que ela está exposto, ó. Quando desligado é 25, então é a temperatura mínima que ele fica, né? Que no caso é ambiente, e quando for ligado, ele atinge a temperatura máxima, que é de 750. O comprimento de 800, que suporta os rolamentos dentro do mancal, é exposto, ó, a uma temperatura de 150. Então a gente não vai até 700, a gente só vai até 150, que é que ele fica exposto. Porque tem refrigeração do forno e tudo mais. E outro ponto bom para a gente verificar isso aqui, né? Se fosse o caso, a temperatura muito elevada pode mudar, né? O nosso aço inox até suporta a temperatura alta, mas aqui é 150, Luiz, menos 25. Vamos fazer a conta aqui e ver se ele suporta. Mas quando eu tenho que fechar esse, eu começo a apanhar. Então, delta L igual a 800, né? Continua o comprimento. Vezes, continua esse fator aqui, dilatação térmica. E aí, vezes quem? 150 menos 25 vezes 125. A gente pode jogar na conta direta, ou na calculadora direta. 0,000012. 1, 2, 3, 4. São 4 zeros mesmo. Vezes 125. Então você tem um ΔL de 1,2. Concorda comigo? Pela nossa calculadora. sim. Então, trabalhando em milímetros, 1,2 milímetros.
E você tinha uma folga de 0,05 milímetro. Ele vai ter uma dilatação de 1,2. O nosso eixo. Aí aqui é a dilatação linear, né, que a gente está calculando. Né? Dilatação linear do material à temperatura final. Para a dilatação radial, que aí se fosse a gente teria que ver o aumento do diâmetro, aí já seria outra conta. No caso que ele só quer que a gente encontre esse total, né, o total de variação do nosso em comprimento. Então, ele vai aumentar 1,2 milímetros quando ele chegar a essa temperatura de 150 graus Celsius. E aí a gente calcula o quê? No caso, a gente teria que encontrar nossa dilatação, né, radial, que é o diâmetro dele, quanto aumenta. Esse de comprimento que acontece? O que você pode fazer? Você pode movimentar, né? Se ele aumenta 1,2, pode ser que a posição, por exemplo, do seu mancal com o rolamento está aqui, ela varia um pouquinho. E aí, o seu rolamento, que ele está conectado ao eixo, né? Ele está aqui, ele variou um pouquinho, a folga que tinha no mancal já pode não ser suficiente. E aí pode ser que ele comece a encostar no mancal, né? Depende do tipo de mancal, ele toca e aí começa a desgastar, né? O nosso rolamento. Isso para outros elementos de fixação, suporte, transmissão, da mesma forma. Se fosse uma engrenagem, ela poderia já começar uma variação de 1 milímetro, apesar que as engrenagens são grandes, poderia parar de tocar o dente inteiro com a outra e deslocar. E aí, tocando só meio dente, você tem aquela área de contato, né, entre os dentes da engrenagem, já é especificada de acordo com a força que tem que transmitir. Tocando só meio, né, meio dente com meio dente, você já pode ter desgaste no material, apresentar folga, o material danificar mais rápido. Então, para isso que a gente faz essas medições de dilatação, para na hora de especificar o tamanho também. Imagina que está bem encaixadinho aqui o seu eixo. 1 milímetro a mais já começa a tocar. Vamos dizer que se fosse a carenagem da máquina, né? Você já vai ter problema. 1 milímetro já varia uma polia ali do alinhamento com a correia. Já que 1 milímetro numa correia já não faz tanta diferença assim. Mas dependendo do caso, pode ser. Então, tudo isso aí que a gente considera quando faz esse tipo de cálculo. Porque, mas aqui também é importante para a gente ver se estamos usando material. No caso era ácido inoxidável, ele suporta 150, agora tem rolamento que não suporta em uma temperatura de trabalho dessa. Aí é um rolamento especial que você tem que usar também, e assim vai. Certo, Luiz? Certinho. Show. Clécio, Luiz, já foram, Evaldo e Ralph. Alguma dúvida, senhores? Então, professor, a resposta Por naquela enquanto tá SAP, tranquilo. a resposta naquela SAP seria só isso aí. A resposta da variação é essa, delta L. A variação, né? Não É, dá para encher uma folha ensina a de gente cálculo, a... não. Eu não entendi. O que o que pede é só isso mesmo aí. Se você Só essa responder variação. esse delta L, sim. O que pede lá é só isso aí mesmo, o detalhe. No caso que eu acho que o texto até segue, eu acabei cortando, né? Ele pede para determinar entre a tampa e a face do rolamento. Então, se ele varia 1,2 para cá, você teria que ter uma folga maior, né? Se fosse o caso. Ele tem uma variação de 1,2, é lógico que ele cresce para os dois lados, né? Pode ser que seu rolamento ele caminhe para cá e o outro caminhe para o outro lado. Então, pode ser que você tivesse que ter uma folga aí no mínimo de 0,06 para cada lado aí, que na hora que ele contraísse, ele também voltaria essa distância. Luiz, levantou a mão, fica à vontade, meu rei. Sobre os arquivos para mandar. Ah, Pode ser em Word ou em pode. PDF. Você escolhe. Tanto faz, né? Uhum. Certo. Word, PDF. Pessoal que não usa o Word, usa o LibreOffice, né? Acho que o nome dele é Writer. Pode enviar também, que eu consigo abrir aqui, a gente já tem, sem problema nenhum. Pessoal que vai escanear, que vai ser muito comum. Preste atenção se vocês estão conseguindo ler. Na UC anterior, teve alguns colegas que enviaram, deu um trabalho pra caramba de conseguir entender, porque tem gente que, em vez de escanear, tá tirando foto.
E a foto, meu amigo, você acha que tá bom no seu celular, chega aqui, perdeu uma linha, perdeu duas linhas, meu amigo, de conta, eu já perco o passo que você usou. E o pior, a pessoa vai lá e erra no final. Se ela acertasse no final, ainda tinha chance. Pô, acho que seguiu o caminho certo, tá aqui, tudo certinho, beleza. A pessoa vai e erra. Eu não tô vendo o caminho que ela usou. Às vezes ela usou o caminho certo e errou um passinho ali na calculadora e deu o resultado errado. Eu vou lá e considero, né? Não é 100%, mas eu considero uma nota boa, porque usou o caminho de forma adequada, usou o conceito, né? Agora, quem erra no fim e não deixa o caminho para eu ver, aí fica difícil avaliar. Então, peço que escaneie. Sempre que possível, escaneie. Vê se ficou bom de fato. Outra coisa, deu duas, três folhas, vê se está na ordem. Cara, tem vezes que a pessoa envia a primeira e a terceira folha, acha que enviou tudo. Aí faltou metade do caminho, errou no final, não tem chance de eu avaliá-la de forma adequada, né? Dar uma boa nota. Eu não sei se usou o caminho certo ou errado, se pegou o conceito assim, vai. Então, o conselho é esse. Sempre, se possível, escaneie, né? Para facilitar. Certo, Luiz? Pessoal, então, se não temos mais nenhuma dúvida, se ficar alguma aí, vocês podem me chamar no chat. A gente arruma um tempinho aí para trocar ideia, tento responder. Nesse momento aqui, né, creio que foi de grande valia para a gente esse bate-papo com dúvidas. Pessoal, agradecer a presença dos senhores, né? Desejar a todos bons estudos, boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Amém, professor. Com Deus também. Boa noite. Deus. Tchau, tchau. Vamos.